Palmeiras leva no seu escudo uma estrela, representando o título de 1951. Mas todo mundo zoa, dizendo que o Palmeiras não tem mundial. Afinal, aquela conquista foi realmente um mundial ou não? Poucas pessoas realmente sabem como foi a Copa Rio. Então, nesse vídeo eu vou mostrar o que foi a Copa Rio de 1951 para acabar com as dúvidas e comparar ela com outro mundial polêmico, o de 2000. Eu fiz um vídeo parecido com esse há uns anos atrás, mas decidi refazer com mais detalhes. E assim, para falar da Copa Rio de 51, temos que voltar lá para 1950, quando aconteceu um baita campeonato mundial de seleções, a Copa do Mundo. E aquela edição de 50 foi um negócio gigantesco, porque marcou a volta da Copa depois da Segunda Guerra. Então o Brasil investiu bastante e construiu estádios como o Maracanã, que até hoje é o nosso maior. E outra que a seleção brasileira estava jogando muito. Um ano antes da Copa, em 49, a gente ganhou a Copa América fazendo 46 gols em 8 jogos. Tipo, o título já era nosso, tá ligado? Mas no final, a Copa do Mundo acabou em tragédia. Na decisão, o Brasil acabou tomando uma virada do Uruguai e ficou com o vice. E essa derrota deixou todo mundo arrasado. Foi um maracanaço. Mas se por um lado o vice deixou todo mundo triste, por outro ela impulsionou a criação de um torneio que já estava no papel. Um campeonato intercontinental de clubes. Tipo, os dirigentes da CBD não queriam que a galera desanimasse do futebol, tá ligado? Então logo depois do fracasso da Copa de 50, a CBD, que é a CBF hoje, já começou a organizar um novo torneio. Uma versão de clubes da Copa de 50 para recuperar a nossa paixão pelo futebol. Ah, e não foi a FIFA que organizou. Ela só deu um joinha. E cara, na época não existia nem Libertadores e nem Champions. Então a ideia era convidar os campeões nacionais dos melhores países na Copa de 50. Só que foi aí que o negócio começou a desandar. Dos 16 times, acabaram reduzindo para 8 e alguns daqueles países nem tiveram representantes, sendo substituídos por outros. Mas vamos ver quais times de fato foram pro torneio. No primeiro grupo era Vasco da Gama, campeão carioca de 1950. Aqui no Brasil não tinha o Brasileirão, então pegaram do estadual. Sport em Portugal, campeão português da temporada 50-51. Áustria Viena, campeão austríaco de 1950. E Nacional, campeão uruguaio de 50 também. Mano, na real que no lugar do Áustria Viena era pra vir um representante da Inglaterra, o Tottenham. Mas o Tottenham não veio, e nem o campeão da Escócia. Então chamaram um representante da Áustria. E até ali teve problema, porque o campeão austríaco era o Rapid. Mas nem o Rapid, nem o segundo lugar puderam vir. Então chamaram o Áustria Viena, que tinha ganhado o campeonato na temporada anterior. Mas se nesse grupo teve problema, no outro teve muito mais. No segundo grupo, era pra ir mais um representante do Brasil, da Itália, Suécia e Espanha. Então foi o Palmeiras, campeão do Paulistão de 50, e o representante da Itália era pra ser o Milan. Mas os caras foram jogar outro torneio. Então veio o campeão italiano da temporada anterior, a Juventus. Aí o próximo time era pra vir da Suécia, mas o Malmo acabou não sendo convidado. Então chamaram o campeão da Iugoslávia de 50, o Estrela Vermelha. E o quarto time do grupo era pra ser da Espanha, Barcelona ou Atlético de Madrid. Mas eles não foram e no lugar chamaram o campeão da França, Nice. Tipo, tu viu que não foram os melhores times do mundo, só os melhores que davam pra ir. Mas beleza, eles pegaram essa galera e dividiram em dois grupos. O primeiro, que tinha o Vasco, jogava todas as partidas no Maracanã, e o segundo grupo jogava suas partidas no Pacaembu. Ué, esse negócio se chamava Copa Rio, como é que tinha jogo em São Paulo? Mano, o nome do torneio era Copa Rio porque foi patrocinado pela prefeitura do Rio de Janeiro. Então tá, depois de cada time se enfrentar, os dois melhores de cada foram pra semifinal. Aí no grupo do Rio passou o Vasco e o Áustria Viena, e no outro passou a Juventus e o Palmeiras. Mano, o Palmeiras passou em segundo porque tomaram uma goleada de 4-0 da Juve. Imagina, então foram pras semis e os dois brasileiros caíram um contra o outro, Palmeiras contra Vasco. E mano, aquele Vasco era muito forte, eram os favoritos. Pra tu ter noção, daquela seleção brasileira de 50, o goleiro era do Vasco, o capitão, os dois atacantes e lá vai. Os caras eram a base do Brasil. Mas o Palmeiras lutou muito e ganhou de 2-1 no agregado, se classificando pra final. E na outra semi, a Juventus ganhou do Áustria Viena por 6-4 no agregado. A final ia ser Palmeiras contra Juventus, e o favorito era a Juve. Os caras já tinham ganhado do Palmeiras antes, tá ligado? Mas os paulistas não iam facilitar. Eles iam pro jogo com o goleiro Fábio, Juvenal, Salvador, Jair Rosa, Liminha e etc. E se liga, nessa imagem os caras estão levando a bandeira do Brasil do lado do escudo. Já a Juve vinha com o artilheiro Gianpiero Boniperti. Então começou a disputa e o Palmeiras ganhou da Juve no primeiro jogo. Então precisava só empatar o segundo. E foi isso que aconteceu. 2-2 na volta e o Verdão era campeão da Copa Rio. E fica aí que eu ainda vou mostrar como foi o polêmico Mundial de 2000, ver se ele tá no mesmo nível da Copa Rio
saiu e no final vou dar minha opinião. E se liga, os jornais da época tratavam o título do Palmeiras como um torneio mundial de clubes. E para os jogadores, aquele era um campeonato nesse nível. Mas aí, um tempo depois, foi criada a Libertadores e a Champions League, e em 1960 foi inaugurado o famoso Intercontinental. O primeiro time que ganhou foi o Real Madrid sobre o Peñarol, mas o Palmeiras não estava muito preocupado em oficializar a Copa Rio de 51 como um título igual ao Intercontinental, tá ligado? Mas aí o tempo foi passando e cada vez mais os times da América do Sul iam conquistando aquele Intercontinental. Até que no ano de 2001 o Palmeiras disse: não, a gente tem que ser reconhecido como campeão mundial de 51. Então começou a trabalhar para oficializar isso. E sabe por que 2001? Porque no ano anterior, 2000, o maior rival do Palmeiras conquistou o Mundial da FIFA. Lembrando que eles buscarem um reconhecimento por causa do título do rival é só uma suposição, mas acho muita coincidência se preocuparem com isso só depois do Corinthians ganhar a taça. Agora, dos 4 grandes de São Paulo, eles eram os únicos sem um título. O Palmeiras começou a mexer os pauzinhos para não ficar para trás dos seus rivais, até que o clube enviou para a FIFA um documento gigantesco do porquê deveria reconhecer a Copa Rio como mundial. E nos anos de 2007 e 2013, por exemplo, a FIFA de fato soltou um documento reconhecendo isso. Mas o mais importante, que é o certificado oficial, acabou nunca chegando. E com o Palmeiras fazendo esse auê todo, outros times que levaram títulos no passado também começaram a buscar esse reconhecimento de campeão mundial. Tipo, um ano depois do Palmeiras, o Fluminense ganhou a Copa Rio de 52 e o Corinthians ganhou a pequena Taça do Mundo de 53. Mesmo que não fossem torneios tão fortes quanto o 51, queriam ser reconhecidos também. Aí a FIFA percebeu que se desse o certificado pro Palmeiras, ia acabar tendo uma avalanche de pedidos, tá ligado? Então ela meio que deu pra trás. E desde aqueles documentos até hoje, mudou muita coisa interna na FIFA. Teve até troca de presidente. E em 2017, já com o novo presidente, a FIFA teve uma reunião onde discutiu vários tópicos. E um deles foi reconhecimento de todos os times europeus e sul-americanos que ganharam o Intercontinental, jogado entre 1960 e 2004, como campeões do mundo de clubes. Eles não falam nada do Palmeiras, tá ligado? Aí mesmo reconhecendo formalmente naquela reunião, no site da FIFA, eles só mostram os campeões de 2000 pra frente. Se liga, nesse documento oficial sobre o Mundial de Clubes de 2019, ele confirma aquela decisão de considerar os campeões de 60 pra frente como campeões mundiais. Tipo, não fala literalmente nada sobre a Copa Rio. Então até hoje, o Palmeiras não teve certificação oficial. Tá, mas a Copa Rio não foi o Mundial, o de 2000 também não foi. Mano, o Mundial de Clubes de 2000 dá muita polêmica até hoje. Mas você sabe como foi esse torneio? Bom, até aquele momento, o campeonato que a gente chama de Mundial tinha só times da América do Sul e Europa. Então a FIFA queria criar o seu próprio campeonato de clubes com um representante de cada continente. Então em 2000, inauguraram esse torneio e a sede foi no Brasil. Olha que maravilha. E assim como é hoje, se classificou para o Mundial de 2000 campeões de cada continente, como o Al Nassr, campeão da Supercopa da Ásia de 98, Raja Casablanca, campeão da África de 99, Necaxa, vencedor da América do Norte de 99, Salt Melbourne da Oceania, Vasco, campeão da Libertadores de 98, Manchester United, vencedor da Champions de 99 e mais 2 convidados. Um desses convidados foi o Real Madrid, vencedor do Intercontinental e da Champions de 98, e assim como hoje, também precisava de um time para representar o país sede. Então chamaram o campeão brasileiro de 98, o Corinthians, que acabou ganhando o Brasileirão de 99 também. Cara, toda a Copa do Mundo de clubes tem um time da casa. O da edição de 2021 é o Al Jazeera, então em 2000 não seria diferente, né? E como tu viu, alguns desses foram campeões em 98 e outros em 99. Isso aconteceu porque o Mundial começou em janeiro de 2000 e alguns torneios não daria tempo de se organizar, tá ligado? Até saber quem seria o campeão já ia ficar muito em cima da hora. Por isso que chamaram o Vasco campeão de 98 ao invés do Palmeiras campeão de 99. Então a FIFA pegou todos esses times e fez 2 grupos de 4, até parecido com a Copa Rio, olha só. Aí no primeiro grupo tinha o time da casa, Corinthians, o Real Madrid, Al Nassr, Raja Casablanca, e no segundo tinha o Vasco, United, Necaxa e Salt Melbourne. Não era qualquer coisa não. Aí depois de 3 jogos, o Corinthians ganhou do Raja, derrotou o Al Nassr e contra o Real Madrid de Cacilhas, Roberto Carlos e Raul empatou. Mano, aquele Real Madrid, meses depois, seria o campeão da Champions. Imagina. Então o Corinthians conseguiu ficar em primeiro pelo saldo de gols e foi pra final. Já no outro grupo, o Vasco de Romário e Edmundo destruiu. Ganhou do Salt Melbourne, do Necaxa e meteu 3-1 no United. Sim, mano. Então a final do Mundial de Clubes de 2000 foi entre 2 brasileiros. E isso que deixa muita gente duvidando. Mas como tu viu, eles tiveram que passar por europeus pra estar
estarem ali. Aí o Corinthians de Marcelinho Carioca foi e ganhou do Vasco nos pênaltis para conquistar o primeiro Mundial organizado pela FIFA. Então, mano, o Corinthians tem sim um Mundial em 2000. E na minha opinião, a Copa Rio de 51, mesmo que na época o sentimento era de Mundial, não tá no mesmo nível. Tipo, times muito fortes como os representantes da Inglaterra e da Espanha não foram pra Copa Rio. Foi uma conquista muito importante na história do Palmeiras, mas não se pode colocar ele na mesma altura dos mundiais vencidos pelo Corinthians, São Paulo e etc. Mesmo que, como já falei, a Copa Rio tenha sido um torneio intercontinental muito importante. E aí, na sua opinião, o Palmeiras tem mundial? E se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nos outros que eu já postei. Se curtiu esse, vai gostar dos outros também. Então, beleza? Valeu e tchau!